amigos da TV União, estamos aqui à sua disposição. Meu caro, eu gostaria podemos dizer ainda no início dessa legislatura, você é vereador de segundo mandato, qual o clima na Câmara Municipal? Você sente a Câmara hoje mais tranquila do que a legislação passada? Nós tivemos o embate, para a eleição da mesa diretora, na qual eu e mais alguns vereadores não acompanhamos a presidência do vereador Dixon Nassi. Nós fomos voto vencido, Dixon Nassi saiu eleito presidente da Câmara, mas não existe depois da eleição, já que de fato e de direito ele se tornou presidente da Câmara, mais uma vez, vereador Dixon Nassi, mas mesmo nós que não votamos nele, não houve, após a eleição, ninguém esticou a corda. Então nós estamos democraticamente convivendo bem, se alguns passos errados, como foi colocado mesmo, a criação de novos cargos pela mesa diretora, no caso o vereador Dixon Nassi, nós não concordamos e foi uma atitude muito positiva do presidente, que ele retirou a criação desses novos cargos comissionados. Então, atendeu não só a opinião pública, como também nós vereadores que não acompanhamos a eleição de Dixon Nassi, mas ele retirou num gesto também de maturidade, mostrando que, além de ser presidente, ele sentiu, percebeu a sociedade, através de nós vereadores, que colocamos que não seria bom para a Câmara a criação desses novos cargos. E desta forma, foi o único embate maior que ocorreu nesse ano. No início teve aquela parte de aumentar o salário dos vereadores, que nós colocamos que mesmo se o presidente quisesse era inconstitucional, porque nós temos um teto, então o vereador de Natal não podia ganhar aquele valor que foi colocado lá no projeto do presidente, vereador Dixon Nassi. Então esse projeto também foi retirado, então a casa está caminhando bem. Lógico que já existe entrevista dadas em jornal sobre a parte de eleição da mesa, antecipar a reeleição, aí a gente vai ter esse embate, mas pelo que a gente está sentindo, vai ser um embate dentro da democracia. Você pessoalmente é contra essa reeleição? Porque o ex-vereador Rogério Marinho fez, o presidente Robson Faria também, e parece-me que Dixon pensa em colocar isso. Qual a sua posição a respeito? Bom, na verdade, eu já tive até uma conversa com o presidente Dixon Nassi. Eu disse que não votaria nele de novo, não votei agora, não votaria para a sua reeleição se ele quisesse, até porque ele teve um compromisso com a sociedade que não sairia candidato à reeleição. Porque o que acontece, quando você tem um representante, são 21 vereadores em Natal, aí você elege o presidente, aí ele se reelege de novo. Então fica mais fácil, porque ele mantém toda a estrutura da Câmara, então fica mais fácil dele manter e sair se reelegendo. E dessa forma você termina criando uma nova liderança, mas não uma nova liderança, nem sempre é uma liderança que veio do povo. Algum vereador que conseguiu, se tornou presidente, algum deputado, termina sendo uma liderança virtual em função dos cargos, em função do poder que tem a presidência da Câmara. Então, eu não concordo com a reeleição, a Câmara ainda é permitida a reeleição, mas essa mesa diretora que foi eleita, Dixon Nassi, vereador Júlio Protásio, Ranieri Barbosa, Sargento Regina, o próprio vereador Ranieri Barbosa, todos eles que acompanharam Dixon Nassi, Nildo Alves, colocaram numa carta à imprensa de que esse ponto de reeleição, eles não seria permitido. Então nós estamos esperando que eles coloquem esse projeto para que a gente vote e acabe com a reeleição, porque é bom para a sociedade a alternância de poder. Então, se agora é um vereador, depois é um outro grupo, então isso é bom para a sociedade, porque está sempre ali misturando, para não ficar como está hoje. Por exemplo, a Câmara Municipal de Natal existe o alto clero e o baixo clero. Existem vereadores que votaram em Dixon Nassi, que tem vários cargos lá. Enquanto eu, por exemplo, Hermano Moraes, Franco Capistano, George Câmara, a gente não possui nenhum espaço lá dentro. Então, quer dizer, a gente fica um vereador com outro nível em termos de espaço lá na Câmara. Então, é importante essa alternância de poder para que a gente consiga, já que todos os 21 vereadores são eleitos pela cidade do Natal, que eles todos tenham espaço. Para mim, seria melhor que fosse dividido
tudo ali, em termos de regimento interno, para os 21 vereadores que são representantes da população eleitos pelo voto direto. Porque quando você aumenta um espaço para um vereador lá dentro, o contribuinte não vai pagar mais. Porque o que vai para a Câmara é constitucional, é um valor fixo. E esse valor fixo é dividido para todos os vereadores e sobra um grande espaço, que aí é exatamente o que cabe à presidência. Então, o Estatuto Interno, o regimento, coloca dessa forma e a gente não consegue mais criar o espaço. Porque se a gente conseguisse dividir esse bolo, né, regimentalmente para todos os 21 vereadores, fortificaria cada vez mais os representantes do povo, eleito pelo povo. E acabaria essa briga, esse espaço tão grande que hoje tem um presidente da Câmara. E o contribuinte não iria pagar mais por isso, porque a verba que vai para lá já é um espaço fixo. Então, eu sou contra a reeleição. Falaram até em antecipar a eleição, nós já colocamos isso no regimento interno, que não pode antecipar, a eleição só vai ser feita no final de 2010, então antes a Câmara Municipal de Natal fazia essa eleição já agora, o presidente ganhava e já fazia de novo, quer dizer, ficaria muito mais fácil dele ser reeleito. Nós colocamos esse ponto e eu espero e tenho certeza que o vereador Dixon Nassi e toda a mesa diretora vai acompanhar, vai respeitar o regimento interno, que a gente fez o juramento e vamos fazer a eleição só na época certa, para o biênio de 2011 e 2012, no final de 2010. E não agora, como está comentando, como já colocou o presidente Dixon Nassi, que queria fazer essa antecipação. Então, nós vamos ser uma voz contra. Lógico que isso a gente está nessa luta, mas a gente está deixando a Câmara lutando para deixar aquela Câmara bom para o futuro, para os outros, porque hoje nós somos vereadores, amanhã não. Então, eu, Hermando, Frank, George, a gente perde um certo espaço, porque ficamos lá zerados, mas estamos construindo, abastecendo a população, a comunidade, para que, se não ocorrer todas essas mudanças agora, que com mais 1 ou 2 legislaturas, com a sociedade conhecendo como funciona a Câmara, possa cobrar isso e aí sentindo a sociedade, essas mudanças realmente ocorram e a Câmara Municipal fique exatamente mais para o povo, ou seja, mais para os 21 vereadores, e não como é hoje, criando esse alto clero e o baixo clero. E em relação, você estava falando também da convivência harmônica e democrática na Câmara Municipal, mas o comportamento de Ranieri e Enildo recentemente não foi assim tão amistoso. Eles já estão mais tranquilos? Inclusive, nós tivemos, toda a população teve conhecimento de uma discussão entre os vereadores e nós entendemos até que passou um pouco do normal, mas é uma casa plural de 21 vereadores, a gente, mas o que eu digo é que foi um fato isolado. Eu mesmo conversei com o próprio Ranieri Barbosa, conversei com o próprio Enildo Alves, que ali não levaria a nada, que existe sim, Ranieri ainda tem uma certa defesa à gestão passada do prefeito Carlos Eduardo, o Enildo Alves é o líder da prefeita Micarla de Souza, então acho que tem pontos que a gente tem que aceitar, o que um quer colocar e o que o outro quer colocar e absorver, porque lógico que Ranieri vai sempre defender Carlos Eduardo, que foi de onde veio a sua base, de onde ele fez o nome como secretário e apareceu e hoje é vereador em Natal, então a gente tem que aceitar, discutir nesse nível de discordar de números, de dados, tudo bem, mas partir para outro ponto. Então a gente conversou, isso não chegou nem a ser levado à comissão de ética, eu fui presidente da comissão de ética daquela casa até durante 4 anos que lá estive, agora teve uma nova eleição, eu mesmo nem me candidatei para haver uma alternância também, mas como ex-presidente da comissão de ética, conversei com os dois e eles entenderam e a gente voltou, ali foi só um fato isolado. Eles continuam com as mesmas ideias, discutindo, mas dentro da ideologia. Falando um pouquinho do seu partido,